Fala pessoal, beleza? Giba mais uma vez aqui para mostrar para vocês mais um joguinho legal de cartas que é o Phase 10. Phase 10 é um jogo que foi lançado em 1982, né? Eu não conhecia esse jogo, sinceramente. E esse jogo ele é para 2 a 6 jogadores com idade indicada a partir de 7 anos de idade. É um jogo que, conforme diz o nome aí, Phase 10, ele tem 10 fases em que os jogadores têm que passar para tentar conseguir ganhar, né, atingir o objetivo. É um jogo bem legal para jogar com os amigos, jogar com a família. É um jogo que eu indico bastante. Eu achei bem legal, né? Não conhecia, né? Nunca tinha ouvido falar, para dizer a verdade, mas é um jogo aí que fora do Brasil parece que ele é bem conhecido e bem jogado também, beleza? Então fica aí para aprender como é que se joga o Phase 10. Bom, esse aí é o conteúdo da caixa do Phase 10. Então basicamente ele é composto de cartas. Nós temos cartas de 4 cores, verde, vermelho, amarelo e azul, 2 unidades de cada, indo do 1 ao 12. Então aqui temos 96 cartas. E temos também mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartas aqui de coringa e 4 cartas de bloqueio, né, que funcionam aí igual ao Uno. E temos também 4 cartas de referência, que são, né, frente e verso, é a mesma coisa para cada, né, jogador aí. Fica uma carta, se for jogar até 4 jogadores, se for jogar até 6, aí fica aí no meio dos jogadores, de forma que todos consigam ter acesso aqui às 10 fases do jogo. E tem também aqui um manual em 4 línguas, né? Ele é bem extenso porque eles colocaram, né? Vou deixar de lado só para mostrar, né? Aqui é uma língua que é em português, aqui é em francês, aí do outro lado tem espanhol aqui e inglês aqui, tá? Mas é muito bem explicado, né? Se você lê o manual, dá para entender bem o jogo, né? Mas para facilitar é sempre bom olhar um vídeo pronto, né? Então aqui eles mostram inclusive, né, essa nomenclatura aqui de uma outra maneira também. Não sei se vai focar aqui. Vamos ver. Então ali na carta está dizendo AA mais BBB na primeira fase. Aqui eles colocam aqui 2 conjuntos de 3. Deixa eu ver se eu consigo colocar para focar aqui. Né? E aí aqui tem a descrição de cada uma, mas olhando por aqui dá para entender qual que é a fase, né? O que tem que fazer, tá? Então esse aí é o conteúdo. E uma última coisa, né, que eu acabei de lembrar aqui, eles colocaram uma indicação em cima aqui das cartas para as pessoas que têm daltonismo, né? Então aqui no caso do verde tem um triângulo, no caso do vermelho tem um círculo, no caso do amarelo tem tipo uma estrelinha e no azul tem aí um quadrado, certo? E aí o verso das cartas é esse aqui. Beleza? Então esse é o conteúdo da caixa do
Phase 10. Bom, como eu costumo fazer sempre aqui no canal, eu indico a utilização aqui dos plastiquinhos, também conhecidos como shields ou sleeves. E aqui para o Phase 10 são 112 cartas, né, incluindo essas 4 aqui de referência, ou se você não quiser colocar o plastiquinho nessa aqui, são 108. Então, de qualquer jeito, você vai ter que comprar 2 pacotinhos desse aqui, ou se você já tiver algum plastiquinho aí, alguma sobra de plastiquinhos padrão USA, você pode aproveitar e de repente comprar só um pacotinho de 100 unidades. Então, são no padrão de 56 por 87 milímetros. E aqui eu coloquei um como exemplo, mas para evitar aí esse reflexo, eu vou mostrar sem o plástico, beleza? Então, fica aí a dica do Giba. Bom, vamos aprender então a jogar o Phase 10. Né? Phase 10 significa em português fase 10, que são essas 10 fases aqui que os jogadores vão ter que percorrer. E aí o objetivo é ser o primeiro jogador a completar essas 10 combinações. Então, o jogo ele é composto de várias rodadas, e os jogadores eles vão tentando montar essas combinações aqui, que são conhecidas como fases. Tá? Então, quando alguém mostra uma combinação dessa aqui e se livra de todas as cartas que ele tem na mão, a rodada ela acaba. E aí tem que ver quantos jogadores conseguiram passar dessa fase, né? Se passou da fase, na próxima rodada ele começa da fase seguinte, se não, ele continua na mesma fase que ele estava. E aí tem que contabilizar os pontos da rodada. Então precisa também aí de papel e caneta para anotar. Então, vamos fazer aqui um exemplo de 3 jogadores. Então, vou chamar aqui de A, B e C. E vou distribuir aqui 10 cartas para cada um. Vamos imaginar aqui que quem embaralhou foi o jogador A. Então, quem começa o jogo é o que está à esquerda. Então, quem vai começar aí é o jogador B. Tá? Os jogadores eles vão ficar de posse das cartas sem que os outros jogadores vejam. Mas para fins didáticos aqui do jogo, eu vou deixar aberto para poder, né, facilitar aí na explicação. Então, ó, por exemplo, o jogador A tem essas cartas aqui. E aí todos os jogadores eles começam, né, na fase 1. Então vem um cartãozinho para cada um, já que está em 3 jogadores. Cada um fica com seu cartão, né? Vai estar olhando aqui. E para o caso aqui da fase 1, o que tem que fazer? 2 conjuntos de 3 números iguais. Né? Então pode ser aqui, por exemplo, 1, 1, 3, 3, 3. Né? Do 1 ao 12, 2 conjuntos. E podem ser iguais, tá? Pode ser, por exemplo, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Tá? É só para ilustrar que são 2 conjuntos. Então, vamos ver aqui, por exemplo, o jogador A. Apesar do B começar, ó, como tem que ser números iguais, a gente pode ordenar por números iguais. Então, 8 e 8, vamos ver, 6, 6, 1, 4, 5, 7, 9, 10. Então, esses não tem nenhum número igual. Então, por enquanto, aqui o A, ele tem que buscar um outro número 8 e um outro número 6. Então, vamos deixar aqui as cartas dele. O B, que é o que vai jogar, ele tem 2 coringas, que servem como qualquer cor ou qualquer número. Então, já vamos deixar aqui. Então, com 2 coringas pode facilitar muito aqui, ó.
ó, 9, 9, Coringa valendo um outro 9. E 2, 2, Coringa. Então ele já tem até as combinações aqui para a fase 1. Tá? Mas vamos ordenar também aqui o do jogador C. Ele tem uma carta de bloqueio, que serve para fazer com que um jogador não jogue na sua vez. Então, ó, vamos ver. 3 com 3, 6 com 6 e 7 com 7. Então, ele tem que tentar conseguir essas cartas que estão faltando. Então, vamos deixar aqui também. Bom, com relação às cartas especiais, então, por exemplo, se quando você, né, após distribuir as cartas, você virar uma carta aqui de bloqueio, automaticamente o próximo jogador que iria começar aí a rodada, ele é automaticamente pulado. Então vamos supor que o A que distribuiu e o B que começaria, ele já é automaticamente pulado e vai aqui para o jogador C. Quanto aqui ao Coringa, você pode utilizar quantos Coringas você quiser para completar uma combinação, desde que tenha pelo menos um número. Então, se você tiver um 10 aqui e tiver que fazer 4 em sequência, se você tiver aqui 3 Coringas, não tem problema, pode fazer, contanto que tenha pelo menos um número. Outra coisa também, que, né, a partir do momento que você colocou o Coringa, vamos ver aqui, pegar um 8, vamos por 9 e 10. Você baixou esse jogo aqui. Se você, mesmo que você consiga um número 9 aqui, você não pode tirar ele do lugar aqui, como é feito, por exemplo, no buraco, né? Você pode fazer isso aqui, né? Você não pode reordenar, né, o Coringa. A partir do momento que ele está ali, ele fica ali e não pode ser mexido. E diferente da carta de bloqueio, quando você vira a primeira carta for uma carta de Coringa, essa sim pode ser comprada pelo próximo jogador. Bom, se na hora de você virar a primeira carta da pilha de descartes cair essa carta de bloqueio, automaticamente o próximo jogador ele vai ser pulado. Então, se esse aqui embaralhou e esse aqui seria o jogador que começaria, automaticamente ele é pulado, certo? Outra coisa com relação a essa carta aqui, ela nunca pode ser usada para fazer uma combinação. E também ela não pode ser retirada aqui do monte de descarte, ela não pode ser comprada, certo? E aí também, se você joga essa carta pular aqui como uma carta de descarte, simplesmente termina a sua jogada. Então, o A distribuiu, é o B que vai começar, né? Quando o jogador distribui, ele vira a primeira carta aqui para virar a pilha de descartes. Então, o que acontece? O jogador ele tem que comprar uma carta e pode ser tanto a carta aqui do topo quanto a que tiver aqui em cima no descarte. Então, nesse caso aqui para ele, que já tem a combinação da fase 1, que são dois conjuntos, né? Tanto faz comprar de um ou de outro, né? Porque ele comprou aqui o 9, ó, conseguiu até um número aqui. Então ele comprou, agora ele vê se ele consegue baixar os jogos, então ele consegue, ó, 999,
e 2, 2, 2, 2, 2, porque o Coringa tá valendo como 2. E aí, né, ele pode usar também esse aqui para colocar aqui ou colocar ali também, tanto faz, porque para ele o interessante é se livrar das cartas na mão. Então, quanto mais ele conseguir colocar ali, melhor. Então, aqui, quando diz que tem que ser 2 conjuntos de 3, é o mínimo. Então, aqui, pode ir colocando quantos 9 quiser e quantos 2 e coringas quiser, porque tem que se livrar. E você pode, inclusive, jogar as suas cartas nos jogos dos outros jogadores, que é chamado aí de hitting. Então, você, para se livrar das suas cartas, você pode colocar também nos jogos dos outros jogadores. Então, ele comprou. O último passo aqui para terminar a jogada, né, do jogador B aqui é descartar uma carta. Então, por enquanto, né, pode descartar qualquer uma aqui. Descartou um 3. Então, essa aqui é a mão dele. E aqui, vamos fazer aqui a mesa do jogador B. E aí passa para o jogador C. O jogador C aqui, conforme a gente viu, ele só tem duplas, ele por enquanto não tem ainda nenhum trio, então ele não consegue aí baixar. O 3 serve para ele? Ó, serve. Então ó, ele compra o 3 aqui, ele já tem uma trinca aqui de 3, precisa de mais uma trinca. Agora ele tem que descartar uma carta. Ou ele pode fazer com que algum jogador aqui pule a sua vez. E não precisa ser só o A, que é o próximo a jogar. Ele pode colocar o bloqueio na frente do jogador B. E aí quando chegar a vez dele, ele é obrigado a... ele não... ele vai pular aquele jogador. Então vamos supor que ele coloque aqui para pular esse jogador. E aí chegou a vez dele, como ele vai ser pulado, simplesmente ele coloca a carta aqui no descarte e passa a vez. Então é a vez desse jogador aqui, né, por enquanto só ele tem os jogos aqui na mesa. E não pode comprar carta de pular que esteja aqui no descarte. Ao contrário da carta Coringa, que se ela estiver aqui, aí os jogadores podem pegar. Então, é a vez do jogador B, ele vai comprar, conseguir um 8, não tem onde colocar, vou descartar esse 8 aqui. E aí é a vez desse jogador aqui. E aí, como ele já atingiu aqui o objetivo, nem, né, alguém pode ter pensado de repente em acumular 8 aqui para baixar mais um, né? Não pode, tem que ser só a quantidade aí quando baixou a primeira vez do objetivo, e aí depois só tem que se livrar das cartas. Então vamos deixar o 8 aqui mesmo, tá? Agora é a vez desse jogador aqui. O 8 não serve para ele, ele compra uma carta, comprou um 6, ó, e aí o que acontece? Serve para ele aqui, ó. Então agora ele pode baixar os dois jogos, as duas trincas. Então baixou 6, 6, 6, 3, 3, 3. E agora vamos ver se ele consegue se livrar de alguma carta. Ó, o 2, por exemplo, ele pode jogar aqui no jogo do B. E o 9 também aqui no B. E aí ele vai ficar na mão aqui com 5, 7 e 7. Não tem o que fazer, né? Então ele tem que descartar uma. Então, por exemplo, sei lá, ele descarta o 5. Passa para o jogador A. Jogador A, vamos ver se o 5 serve para ele aqui. Para ele serve, vamos ver, ele pode pegar, por exemplo, o 5 daqui e descartar, sei lá, 1. Vez desse aqui. 1.
não serve para ele, compra uma carta. Um 6. Dá para ele colocar o 6 aqui nesse jogo e descartar. Não dá para colocar em algum outro não, né? Descartar, sei lá, um 4. Vem para esse jogador aqui. Vamos ver, o 4 serve? Não serve. Então ele compra, descarta. Vem para esse jogador aqui. O 11 para ele acho que não serve, né? Não serve. Ele compra uma daqui, que é um 9. Ele tem um outro aqui, então melhor ele pegar um que tenha repetido, descartar, por exemplo, um 4. E aí, como ele ainda não baixou o jogo dele da fase 10, ele não pode ir jogando as cartas aqui nos jogos dos outros jogadores. Só quando ele tiver colocado aqui. Então ele comprou e descartou o 4, né? Então, ao invés desse aqui. Ele comprou um, não serve, vem para cá, vem esse jogador, compra 12, não serve, descartou, vem para esse, 12, também não serve, descartou, vem esse aqui, compra um 10, também não serve, pode descartar ela mesmo. Vem para o C, às vezes demora, tá? Para fechar uma fase. Ó, o 7 não tem nenhum, né? E também conforme eu disse, né? Não pode juntar aqui e descer os 3, porque só pode fazer uma combinação por rodada. Então, descarta essa aqui. Vem para o jogador A. Compra. 4. 4 para ele não serve. Vem esse jogador aqui. Comprou. 3. Ó, dá para ele colocar aqui e descartar uma, por exemplo, o 5. Vem para esse jogador. Ele está por uma carta aqui para conseguir terminar a rodada. Então, o 5 para esse aqui não serve, ele compra 2. Pode colocar aqui, descartar uma. Descartou o 7. Para esse aqui, de repente compensa pegar esse, apesar de que qualquer que estava o 7, todos ele vai ficar com 2, melhor arriscar comprar um daqui, vai. 5. Ó, agora já tem uma trinca, tem que descartar uma. Vamos descartar, por exemplo, 8. Opa, era aqui, né? Então, agora esse aqui. Comprou o 5. Dá para descartar o 5 ou 8? Não. Então, descartou o 5. Em vez desse aqui, 4. 4 também não vai. Então, ela descarta o 4. Vem para esse. 2. Serve para ele o 2? Não serve. Né? Se ele tivesse já com o jogo na mesa, ele poderia colocar aqui, mas como ele não tem, não pode. Vem para esse aqui. 2. Aí, o que acontece? Ele baixa aqui, descarta e terminou a rodada. Então, o que acontece? Esses dois jogadores aqui concluíram a fase 1 e esse não. E agora a gente vai ter que fazer a pontuação. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Então, jogador A, jogador B e jogador C. Então, vamos fazer assim, ó.
Aqui a pontuação, aqui a fase. Aqui a pontuação, aqui do lado a gente põe a fase, aqui a gente põe a pontuação do C e a fase. Então vamos lá. Então, o jogador A, ele, né, todos começam na fase 1. Então o A não passou, então ele vai para a próxima na fase 1. O B e o C vão jogar na fase 2. Então, na primeira rodada, o B vai ficar com 0 pontos, porque ele que bateu, ele que terminou a rodada. E agora a gente vai fazer a pontuação, né, do jogador A. E aí, como que faz? Então, para cada carta numerada de 1 a 9, então 6, são todas essas aqui, vale 5 pontos cada uma. E aí, de 10 a 12 são 10 pontos, carta polar 15 e carta coringa 25. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, mais 10, 55. Então, o A, 55. Então, o ideal é ficar com a menor quantidade possível de pontos. Então, o A ficou com 55, o B com 0, e vamos ver o C. Então, o C terminou só com a carta número 7 aqui, são 5 pontos. E de 1 a 9 são 5 pontos. Tá? Então, essa é a primeira fase. Então, lógico, eu não vou fazer as 10 aqui, mas vou fazer só mais uma, só para vocês verem, né, essa dinâmica. Então, aqui a gente vai embaralhar, né, conforme eu indiquei aí no começo do vídeo, eu aconselho usar os plastiquinhos. Eu vou dar uma embaralhada aqui. Pronto. E aí, distribui 10 cartas. Então, na primeira, quem distribuiu foi o A. Então, agora quem vai distribuir é o B. E aí começa o C. Então, vou distribuir 10 cartas para cada um. Então, nessa rodada aqui, o jogador A continua na fase 1, ou seja, ele tem que fazer os dois conjuntos de 3 números iguais. Já os jogadores B e C, eles vão ter que fazer aqui a fase 2, que vai ser um conjunto de 3 números iguais e mais uma sequência com 4 números, tá? Então, já é uma outra abordagem aí na hora de você pegar, fazer essa organização das suas cartas conforme você for comprando aqui da pilha de compras ou do descarte. Então, é o jogador C que vai começar aqui. Então, o jogador C, vamos ver o que ele tem aqui. Então, já tem um coringa. Vamos ver se dá para fazer sequência. Ó. Então, ele consegue fazer 1, 2, 3, 4. E aí 12, 12 coringa. Então, esse aqui ele já tem até o suficiente da fase 2. Então, vamos lá. É a vez dele. Como depois ele pode completar jogo, vamos ver. Ele ia ter 12, tanto faz. Né? Então ele compra uma aqui, o 11, por exemplo. Então ele baixa o jogo dele aqui. Então, 1, 2, 3, 4 e 12, 12, 12. E vai descartar uma carta, por exemplo, esse 11 aqui. Tá? Então, passa aqui a vez para o A. O A tem que fazer 2 sequências de 3. Vamos ver o que ele tem aqui.
Então ele tem 8, 8, mais 1 e 1, de número igual, né? Ele tem um bloqueio, e aí 4, 5, 6, 10, 12. Então ele ainda não consegue passar de fase. Então vamos comprar uma daqui, ó. Então ele compra uma, o 7. Vamos ver, tem 7 aqui? Não. Não serve para ele. Então descarta. Vem aqui para o jogador B. Vamos ver o que o jogador B tem aqui. Ele tem que fazer a mesma coisa que o jogador C na fase 2. Então tem que fazer um conjunto de 3 e uma sequência com 4. Vamos ver, sequência, ó, 9, 10, 11, 12. Já tem uma aqui. Vamos ver com número igual. 7, 7. Precisaria de mais um 7 aqui. Então vamos lá, então ele vai comprar. Ó, e o 7 está aqui, inclusive no descarte. Então ele compra esse aqui, faz a trinca, baixa o jogo dele. Então baixou a sequência de 4 números mais uma sequência de 3 iguais. Então ele está atendendo aqui, né, a fase 2, que é 3 números iguais mais uma sequência de 4 números. E aí ele tem que descartar uma carta. Então vamos ver se dá para ele completar. Olha, dá para colocar o 12 aqui antes. Que mais? 1, 2, 3, 4. Se ele tivesse um 5, dava para colocar aqui. Dá para colocar o 8 aqui. E descartar, por exemplo, o 11. Então tá com uma carta na mão. Vem para esse jogador aqui. Ele tem o 4, o 8 e o 10. O 11 serve para ele? Não. Então compra daqui. Então ele pode colocar o 12 aqui. Ele pode colocar... Não tem 5, não tem mais nada para fazer aqui, né? Então descarta, por exemplo, sei lá, um 10. E vem aqui para o jogador A. Então ele tem que fazer 2 conjuntos de 3. O 10 serve para ele? Melhor arriscar pegar daqui, ó. Senão ele vai ficar com um monte de duplas. Vamos ver se ele tira um 8 ou um 1. Um coringa. Não, né? Então comprou. Ele pode bloquear algum jogador. Esse aqui está com uma carta só. Então ele descarta bloqueando esse jogador. Então veio aqui. O jogador simplesmente coloca aqui e passa para esse aqui. Então compra, vê um bloqueio. Ele está com medo também que esse aqui bata, ele vai descartar o bloqueio nesse jogador aqui. Quando chegar a vez dele, ele vai ser pulado. Então vem para esse aqui, ele compra, opa, já tem uma aqui, ó. Vai descartar, sei lá, por exemplo, um 10 aqui. Vem para esse jogador, ele está com bloqueio, descarta, vem para cá, e esse compra. Um 6 não dá para colocar em nenhum lugar. Vamos descartar esse 4, por exemplo. Vem para esse aqui. Ele compra. Vem um 6. Descarto 12. Vamos descartar essa aqui que vale mais ponto do que os outros. 10, 11, 12 vale 10 pontos. E aí vem para esse aqui. Tem o 12 aqui na mesa. Ele compra. Põe aqui. E descarta. E aí termina
a rodada. Então, o próximo jogador aqui, o A, continua na fase 1, porque ele não conseguiu os dois conjuntos. O B e o C vão para a fase 3. Vou só contabilizar esses pontos. Então, o B é 0. O A está com azar, hein? Então, vamos ver. Até o 9 são 5 pontos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55 de novo. 55. E aqui o C, 10 pontos, 5 cada carta. Tá? E aí vai fazendo esse procedimento até que chegue, né, uma hora em que os jogadores chegam na fase 2 e acabam conseguindo completar. E aí, conforme eu disse anteriormente, aquele jogador que completar primeiro aí a fase 10 ganha o jogo. E se, né, na mesma rodada mais do que um jogador completar, aí tem que ver pela pontuação, quem tiver menos ponto ganha, e no caso de empatar com a pontuação também, aí esses jogadores jogam de novo a fase 10 e aquele que primeiro conseguir se livrar das cartas ganha o jogo. Então, só para passar todas as fases aqui, então a primeira tem que ser 2 conjuntos aí de 3 números iguais, a segunda tem que ser um conjunto de 3 iguais e uma sequência de 4 em seguida, né? A fase 3 são 2 conjuntos, sendo um com 4 de mesmo número e outro 4 em sequência. A fase 4 são 7 números em sequência. A fase 5 são 8 números em sequência. A fase 6 são 9 em sequência. Opa. A fase 7 são 2 sequências de 4 números seguidos. A fase 8 são 7 cores iguais. A fase 9 são 5 sequências do mesmo número, né? Mais uma sequência com 2 números iguais. E a 10 são 2 sequências, sendo uma com 5 iguais e a outra com 3 iguais. Certo? Então, né, é um jogo bem legal, né? Às vezes tem muita reviravolta, às vezes você está na fase aí para frente em relação aos outros, mas aí dependendo, os outros jogadores também vão eliminando as cartas da mão, vão passando de fase e às vezes emperra em alguma fase que você às vezes demora até bastante para conseguir passar. Tá? Mas é um jogo eu não conhecia, né? Eu fui semana passada no shopping e acabei vendo esse jogo e acabei comprando. Né? Achei bem interessante, certo? Então, né? Tem essa versão aí normal e tem também, você pode jogar com algumas variações. Então, por exemplo, você pode fazer com que os jogadores joguem 10 rodadas e aí todos eles vão avançando para a próxima fase, independente de ter conseguido baixar ou não o jogo na mesa, todos vão jogar as 10 fases, né, conforme estão aqui na carta. E aí, após as 10 rodadas, quem tiver menos ponto é o vencedor. Então, pode ser essa variação. Ou também os jogadores eles podem, em comum acordo aí, decidir quantas combinações devem ser concluídas para vencer. Então, por exemplo, sei lá, 5 combinações, 7 combinações. E aí o número de combinações a serem concluídas tem que ser decidido antes do início do jogo, né? Conforme eu disse, né, em comum acordo.
E aí todas as regras que a gente mostrou aqui, elas continuam valendo, tá? Então essa variação aí, ela vai permitir uma versão um pouco mais curta do jogo. Então, em vez de jogar 10 fases, de repente, né, decide algum tipo de combinação que seja mais rápido. Então acho que é isso, né? Um joguinho interessante. Se tiver ficado alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu tento esclarecer o quanto antes. Dá aquela curtida para ajudar aqui no canal. Aproveita, se inscreve se não for inscrito. Clica no sininho para receber atualização de vídeos novos. Compartilha com alguém que você acha que possa se interessar. E também assista outros vídeos aqui do canal, já tem bastante coisa legal. E também siga o Coisas de Giba no Facebook, no Instagram e no TikTok, beleza? Então, muito obrigado aí por assistir. Espero vocês no próximo vídeo e um abraço. Tchau.